Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, profissional responsável por este canal e pelas outras redes sociais em que a Terapia da Criança marca presença. Você encontra todos os endereços aqui abaixo na descrição do vídeo. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o processo da mentira entre os pequenos, que gera muitas vezes uma certa polêmica entre crianças e adultos, entre pais e filhos, porque a gente vê, às vezes, os adultos com uma certa dificuldade de compreender o que está passando na mente da criança e, por não conhecer outras possibilidades diante dessas situações, acabam julgando, acabam muitas vezes afirmando, não é? E às vezes até chamando a criança de mentirosa. Então eu vou trazer aqui 3 possibilidades, tá? Pra gente ter em mente, ter isso guardadinho na mente da gente, de modo que a gente possa, nessas situações, nesses momentos, considerar, tá, essas possibilidades, de modo que a gente possa entender o que está se passando, não é? E ver o que é que precisa, se precisa intervir, como manejar, como responder, como direcionar a criança nesses momentos, tá? Então, a primeira questão que a gente precisa muito sempre lembrar nessas horas é que a criança, não é? Principalmente a criança muito pequenininha, menor de 5 anos, por exemplo, ela vai ter ainda uma fusão muito grande entre o mundo real, esse mundo concreto, esse mundo lógico, e o mundo imaginário dela, o mundo interno dela, que é riquíssimo, que é cheio de criatividade, e por isso ser tão fusionado, não é? Ela tem ainda uma dificuldade cognitiva mesmo, de diferenciar, de separar esses dois mundos. Então ela pode vir trazendo algumas histórias, ela pode vir relatando alguns fatos que pra gente pode parecer, não é, nítido que é meio descabido, é nítido que não é real, mas para ela é algo extremamente, não é, palpável, extremamente real no mundo interno dela, tá? Então é preciso que a gente considere sempre essa possibilidade quando a criança traz alguma situação, tá? De modo que a gente tenha cuidado, tenha calma na hora de avaliar o que está se passando, para poder ver qual é a melhor forma de investigar a situação, qual é a melhor forma de direcionar, tá certo? Essa é uma possibilidade muito comum. Tem uma outra questão também, gente, que a gente precisa saber, é que a criança, ela pode estar contando, narrando uma história que a gente sabe que ainda não é real, no sentido de ela estar meio que elaborando isso psiquicamente na mente dela. O que eu quero dizer é como se a criança visualizasse, né, projetasse algo que ela está querendo muito que aconteça, que, por exemplo, a criança que ainda não anda de bicicleta sem rodinha, ela pode virar para você sabendo que ela ainda não faz isso, que ela ainda não tem essa habilidade, ela pode virar para você e falar simplesmente, eu já sei andar de bicicleta sem rodinha, sendo que você sabe que ela ainda não sabe fazer isso. Você vai dizer isso para a criança que ela está mentindo? Você vai julgar isso como uma mentira? Não, você não precisa fazer isso, não precisa encarar dessa forma. Encare como uma elaboração psíquica, tá? Encare como se é uma forma até inteligente, não é? É como se fosse um processo de visualização ativa, uma projeção que a mente da criança faz, não é? Que ela cria aquilo ali para ela se projetar no futuro, de fato conseguindo fazer, tá? Então é bem interessante essa segunda possibilidade que eu estou trazendo para vocês. É uma forma que a criança encontra de primeiro elaborar isso na mente dela, para depois concretizar, para que um dia, de repente, né, finalmente, ela consiga, praticando, vir a desenvolver essa nova habilidade, nesse exemplo que eu estou dando no caso, de andar de bicicleta sem rodinha muito bem, tá? Essa é uma segunda possibilidade que é muito importante que vocês saibam e lembrem disso nessas horas em que a gente fica suspeitando que os pequenos estão inventando história. E uma terceira possibilidade é algo mais delicado, tá? Que é importante também que a gente considere, que a gente conheça, não é? Que pode ser uma questão aí envolvida e nesse caso em específico é interessante que a gente tenha uma atenção maior para que a gente possa ajudar melhor a criança, tá? Então, essa terceira possibilidade é quando a criança, por exemplo, começa a criar histórias, não é? Negando a realidade que é muito sofrida, negando uma realidade que é muito dolorosa para ela, tá? Então, por exemplo, uma criança que tem uma ausência paterna, não é? O pai, a figura do pai, não é presente, não é participativa, não atua, não é, diretamente no cotidiano, na educação dessa criança, e a criança naturalmente vai sentir, não é? Vai sentir essa falta, essa ausência.
Então a criança pode, de repente, do nada ali pegar de surpresa e dizer, olha, tô esperando meu pai que ele vai vir aqui me pegar pra gente passear. E é uma situação complicada, porque você vai saber que aquilo não é real, que aquilo não vai acontecer, pelo menos não naquele momento, não é diante de todo o contexto. E como é que você vai fazer? Como é que você vai dizer isso para a criança, não é? Como é que você vai lidar com essa situação? É complicado porque quando uma criança traz uma questão, não é, tão delicada como essa, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não bater de frente com a criança. A gente tem que sempre considerar, então, essa possibilidade de que ela está meio que criando essa história toda na mente dela, para que ela possa se sentir mais confortável naquele momento. Para ela, ainda é muito difícil lidar com essa situação, lidar com essa dor, com essa questão da realidade que ainda para ela não é sustentável, não é suportável, tá? Então, é preciso que a gente tenha cuidado no sentido de não criar um choque de realidade para a criança, da forma que a gente vai abordar essa situação. Ou seja, quando a criança traz uma questão dessa, é importante que a gente não... Ah, você está mentindo. Ah, você está pensando... Essa possibilidade não existe, isso não é real, esqueça isso. Não é? E entrar em outros processos, não é? Dizer, ah, seu pai, imagina, ele nunca vai vir aqui, ele não gosta de você, seu pai não presta. Enfim, isso aí já é até um tema para um outro vídeo para a gente trabalhar em relação a essa questão da ausência paterna. Mas o que eu quero dizer é que é importante que a gente tenha muita delicadeza nesse momento, né? Muito cuidado, de modo que a gente consiga acolher a criança dentro daquela dor dela, mas também que a gente possa, aos pouquinhos, trazê-la para essa realidade. É um processo meio complicado, é meio difícil, não tem uma fórmula muito exata de como conduzir essa situação, mas no vídeo agora em específico eu só quero tratar e trazer esse assunto à tona para que vocês considerem isso como uma possibilidade, e quando essa terceira possibilidade for, né, de repente, considerada por vocês, é interessante que, a depender do que seja, vocês procurem uma ajuda profissional, né? Que vocês procurem um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, enfim, algum profissional que possa lhe orientar como lidar com essa situação e, de repente, até avaliar a necessidade dessa criança precisar passar por um processo terapêutico de modo que ela possa elaborar melhor esse conteúdo que para ela é muito sofrido ainda, é muito difícil de lidar e ir para o enfrentamento da realidade, tá certo? Então fiquem atentos a essas situações, esses momentos em que a gente acaba achando que a criança está mentindo, que está criando histórias. Considerem primeiro essas possibilidades, tá? Tenham calma, tenham paciência, tenham cuidado com as afirmações, com as coisas que vocês vão falar, com a forma que vocês vão abordar, porque isso faz toda a diferença, tá? Nessa lida com a criança, principalmente com a criança pequenininha, para que a gente possa, então, ter uma comunicação, ter uma interação mais assertiva e mais empática com essas crianças, tá certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que possa ter iluminado um pouquinho a mente de vocês, que possa ter trazido algum esclarecimento, algum insight, de repente vocês até lembram de alguma situação que aconteceu que pode, não é, envolver essas possibilidades. Se acontecer de vocês lembrarem algo do tipo, quiser compartilhar, eu vou adorar, vocês comentam aqui abaixo na descrição do vídeo. E sigam o canal, né? Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e a gente se encontra aí pelas outras redes sociais em que a terapia da criança marca presença durante toda a semana. Um abraço, grata pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!